Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Segunda-feira, né? Hoje é dia 31 de março de 2025. Um dia de uma efeméride de triste lembrança, né, para a maioria da população brasileira, que se lembra com tristeza que no dia 31 de março de 1964, tanques saíram de Minas Gerais e se encaminharam ao Rio de Janeiro, iniciando o movimento que culminaria com a deposição de João Goulart e também abririam o ciclo de 21 anos de uma ditadura cruel que matou dezenas de pessoas, fez desaparecer milhares, torturou, baniu gente, né, artistas, intelectuais e opositores do regime. E o governo brasileiro, silêncio na miúda, não quer saber de lembrar dessa data, muito provavelmente acossado aí por uma relação desigual com as Forças Armadas, em que o que se pretende é poupar os militares de ver novamente a sociedade refletindo sobre aquilo que eles fizeram em 1964, na instauração de um dos regimes mais longevos e cruéis de toda a nossa história. É uma pena que o Brasil não tenha um governo com a coragem suficiente para lembrar uma efeméride dessa importância, mas é exatamente isso que está acontecendo. Ao longo de todo o dia de hoje, você não vai ver nenhuma menção ao 61º aniversário desse golpe hediondo, cruel, covarde, que durante muitos anos soterrou as esperanças no Brasil, né, e que só foi mitigado ao longo de um processo de discussão de uma anistia que fez mais mal do que bem para o país, porque a gente está vendo aí que a falta de punição aos algozes de 1964 terminou por criar, né, as condições para que o fascismo hoje brotasse de novo no nosso horizonte como uma ameaça. Mas é isso aí, você não terá ao longo do dia de hoje, além de lembranças individuais e notas como essa que eu estou fazendo aqui, nenhum tipo de alusão a 1964 feita pelo governo federal. E isso está se tornando uma tradição no governo Lula. Afinal de contas, não é o primeiro ano. O ano passado já aconteceu exatamente da mesma forma. Olha, melhor não falar, deixa eles aí, já estão irritadinhos demais com o negócio das punições aí do golpe de Estado do Bolsonaro, então vamos deixar esse pessoal quieto lá, tranquilo em casa, né? Eu acho que isso é covardia que se chama, sabe? Afinal de contas, as instituições brasileiras foram tripudiadas de maneira terrível, né? Mas o governo não quer ter a iniciativa de falar sobre isso. Eu lamento profundamente. Não só eu. Olha, aliados do governo, né, estão criticando profundamente o presidente da República e o governo por essa falta de coragem, né, de fazer alusões ao ano de 1964. Bom, gente, eu quero dar bom dia para vocês. São 7 horas e 3 minutos já. Ontem nós tivemos o começo do Campeonato Brasileirão. Houve vários jogos, os Timões, no geral, não devolveram aquilo que o público esperava deles. E eu vou chamar o meu querido amigo Alex aqui para a gente poder comentar sobre isso. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Panuso, bom dia, chat, boa semana para nós. Boa semana. Bom, vamos começar pelo Palmeiras. O que aconteceu? O que está acontecendo com o Palmeiras, Alex? Eu não sei, não. Parece que desaprendeu a jogar e empatou 0-0 com o Botafogo em casa. Parecia que o Botafogo estava jogando no Rio de Janeiro. Pois é, o jogo foi na casa do Palmeiras. O Palmeiras tem dado sorte em casa, né? Não, esse ano tem 3 vitórias, o desempenho está muito fraco em casa. O que mais nós tivemos de importante nesse fim de semana? A gente teve Vasco e Santos, que voltou para a Série A, 2-1 Vasco. Ontem mesmo teve Bahia e Corinthians 1-1. Flamengo e Internacional 1-1 no sábado. No sábado também teve Grêmio e Atlético Mineiro 2-1 pro Grêmio. E Fortaleza 2, Fluminense 0. Foram os principais jogos da rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Quer dizer que tirando o Fortaleza e o Grêmio, o resto foi tudo aquela água morna dos empates, né? Sim, primeira rodada é assim mesmo. Não foi um fim de semana de grandes emoções. Valeu, Alex. Um abração para você. Obrigado, viu? Valeu. Boa semana para nós. Pessoal, como nós fazemos todo santo dia aqui, nós vamos começar mostrando o noticiário a partir da visão do nosso site, do iclnoticias.com.br. Já vou colocar na tela para vocês, o Alex vai colocar, tá aí, olha. Nós estamos lembrando do golpe de 64, tá bom? Nós estamos lembrando aqui no destaque principal do ICL. Golpe de 64 permeou declarações de ministros em julgamento que tornou o Bolsonaro réu. Estão vendo só que são referências ao que passou na semana passada, né?
porque nessa semana, hoje, né, que é o dia de falar sobre isso, não teremos manifestação alguma. O que diz esse destaque aqui do ICL? A ministra Carmen Lúcia e o ministro Flávio Dino deram ênfase à violência praticada por governos ditatoriais, outros ministros fizeram alusão. Portanto, tiveram a coragem que faltou ao governo federal. O que eles disseram? A Carmen Lúcia foi muito assertiva, cunhou a frase, ditadura mata. E Flávio Dino fez exatamente a mesma coisa, né? Os dois ministros mais corajosos dessa corte. O segundo destaque do nosso site, militantes vão às ruas contra o PL da anistia em 8 capitais. Manifestações ocorrem de forma paralela à tentativa da ala bolsonarista de emplacar a urgência na proposta de anistia que está lá tramitando lá na Câmara dos Deputados. O ato foi pequeno, né? Eu acho até, inclusive, não entendo por que atiçar a onda com vara curta. De toda forma, a causa é muito boa, porque nós temos aí um movimento subterrâneo que visa a aprovação desse projeto de anistia, mas a questão de juntar força para demonstrar que a sociedade repudia de maneira categórica isso aí, o ato foi pífio, tanto quanto foi pífio o ato do Bolsonaro. O ato de São Paulo, segundo as avaliações de quem esteve lá, as presenças foram menores, inclusive, do que o ato do Rio de Janeiro. Mas tem um simbolismo aí que a gente precisa respeitar, que é o fato de que muita gente saiu de casa para protestar contra essa excrescência que é a anistia, né? Então está aqui o nosso segundo destaque, né? Militares vão às ruas contra o PL da anistia em outras capitais e, embora os atos sejam menores, a população se manifestou. Eu acho, aqui é a minha opinião, tá? Que é temerário, de repente, você convocar manifestações que se sabe que não motivam as pessoas a saírem de casa para dar demonstração de força, né? O resultado não é bom. Isso vale para os dois lados, tá? Para a direita, a gente viu que o Bolsonaro teve um ato flopado, e a esquerda que agora dá motivo para a direita de tirar sarro na internet, né? E aí isso sepulta aquele movimento pífio que aconteceu na organização do ato de Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. Nos destaques secundários aqui no site do ICL, nós temos aqui a ameaça de paralisação dos entregadores de aplicativos, né? Eles vão fazer, hoje estão prometendo uma greve nacional de 2 dias, segunda e terça-feira. Então, se você come aí pelo iFood, se você depende de entregas de motoqueiros, é melhor você ficar esperto, porque existe esse movimento. Agora, é uma categoria extremamente desorganizada. Vamos ver o que vai acontecer, né? E qual é a reclamação? Precarização do trabalho. E é verdade, essa turma que corre risco pelas avenidas mais perigosas das grandes cidades brasileiras para entregar aqui a comida da classe média, essa turma tem razão de reclamar, porque a remuneração deles é pífia, né? Os riscos são por conta deles, não há cobertura de nada. E é preciso lembrar aqui que quando o governo tentou regulamentar a relação entre um desses aplicativos e os prestadores de serviço, foi o caso da Uber, né? O governo quebrou a cara porque os próprios motoristas do aplicativo rejeitaram qualquer tipo de formalização da sua atividade, porque tinham que pagar a Previdência Social, ainda que pagar uma quantia quase irrisória, mas não quiseram e tudo mais. E agora os entregadores se mobilizam para denunciar a precarização no trabalho. Olha, hoje, para você que já tem da minha idade para frente, é um dia complicado. Por quê? Porque vão subir os remédios nas farmácias. Sabe? Olha só, tem aqui nesse destaque aqui da página do ICL a informação de que o teto para o reajuste dos medicamentos vai ser divulgado hoje, segunda-feira. Ele deve ficar em torno de 5%, talvez 5,06% é o que se espera, mas os remédios já estão tão caros, não é verdade? Então, pela hora da morte, e o consumidor acossado por essa tabela do laboratório, acaba ficando em desvantagem na relação com o balconista das farmácias, que muitas vezes representa muito mais o interesse do laboratório, que impõe uma política de preço perniciosa, do que propriamente da possibilidade de obter um remédio a um preço justo. E eu estou dizendo isso porque você sabe que toda vez que você vai a uma farmácia, chega lá e pede um remédio, o balconista pede seu CPF. Se você dá o CPF a um preço, às vezes 20%, 30% menor, se você não dá o CPF, você vai pagar a tabela cheia, né? O que implica uma relação de lucro acima do necessário, se é que se pode dizer isso num país capitalista,
mas do qual o próprio comerciante pode abrir mão com uma estratégia de vendas que inclua a compra de informação, né, pelo laboratório ou pela farmácia, que depois será repassada para o plano de saúde, para o fabricante do medicamento e tudo mais. Em todo caso, você vai preparando aí os seus caraminguás, porque a partir desta segunda-feira os medicamentos vão estar mais caros. Daqui a pouco a gente detalha isso aqui. Lá na Europa e nos Estados Unidos, o que é que está acontecendo? Olha só esse destaque aqui. Trump está pressionando as empresas da Europa a acabarem com as políticas de diversidade e igualdade. Quer dizer, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos, mas ele quer mandar nas relações trabalhistas no mundo. E como se sabe, né, a Europa tem uma visão muito diferente do que é ser, do papel que cabe ao empregador, do papel que cabe ao trabalhador. E o Trump agora está aí querendo que as empresas da Europa deem a mesma marcha ré que as empresas sob a batuta do governo Trump nos Estados Unidos acabaram fazendo, né? A gente viu que a adesão a isso foi muito rápida lá nos Estados Unidos, a Microsoft mesmo e o Facebook acabaram com políticas de benefícios, né, para essas minorias protegidas por cotas, e agora eles querem isso na Europa também. Trump quer isso na Europa. Será que ele vai conseguir? Será que o presidente dos Estados Unidos, né, que assim perdeu a noção de que o poder dele ele tem jurisdição territorial e agora quer mandar no mundo, mas será que o mundo vai aceitar esse tipo de coisa? Vamos ver, né? É isso aí, gente. Estamos aqui, esses foram os destaques aqui do nosso site. Vamos passar a ver agora o que está acontecendo no noticiário do mundo, dos jornalões estrangeiros. Vamos começar pelo The New York Times. Está aqui para vocês a capa do New York Times. Hoje ele traz uma reportagem especial muito interessante sobre o que aconteceu nos bastidores da guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu não vou detalhar porque a reportagem é muito longa, mas se você quiser, vai lá no The New York Times, a reportagem está aberta, é nyt.com, e você vai ver como é que generais americanos e generais europeus se reuniram e se encontraram num bunker, né, numa base americana, para estabelecer até mesmo o número de cartuchos que seriam enviados para a Ucrânia logo no comecinho dessa guerra. Mas o destaque que interessa mesmo está aqui, olha, nessa parte aqui mais secundária, né? E há uma análise aqui sobre como Trump aumentou a desconfiança afastando aliados dos Estados Unidos. É muito interessante essa reportagem, eu vou até ler aqui um trechinho para vocês, porque ela mostra como é que o Trump conseguiu minar relações históricas com parceiros que eram parceiros tradicionais, parceiros históricos dos Estados Unidos, né? Aqui o intertítulo diz o seguinte: a confiança é muito difícil de construir e fácil de destruir. A América e seus parceiros estão presos agora em uma espiral de desconfiança. Isso passado só 2 meses da administração desse sujeito carrancudo que aparece aí na foto do New York Times. O que diz aqui a reportagem? Eu vou ler para vocês um trechinho. Olha só, ele diz o seguinte, olha, para muitos países casados com os Estados Unidos, a sua observação confirmou uma conclusão de que a América não é mais confiável. A América é como eles chamam os Estados Unidos. Mesmo nações ainda não diretamente afetadas podem ver para onde as coisas estão indo, enquanto Trump ameaça as economias dos aliados, as suas parcerias de defesa e até mesmo a soberania dos aliados. Por enquanto, eles estão negociando, os aliados feridos por essa política do Trump, né? Estão negociando para minimizar a dor de golpe após golpe, incluindo uma ampla rodada de tarifas esperada para abril. Mas, ao mesmo tempo, eles estão recuando, preparando-se para que a intimidação seja uma característica duradoura nas relações com os Estados Unidos e tentam, assim, seguir seu próprio caminho. E, a partir daí, a reportagem do Times enumera aqui uma série de países e as coisas que fizeram. Por exemplo, o Canadá fechou um acordo de 4,2 bi com a Austrália para desenvolver um radar de ponta. Anunciou que estava negociando para contribuir com o esforço reforço militar da União Europeia. Portugal e outras nações estão reconsiderando planos para comprar aviões F-35 dos Estados Unidos, né? Por quê? Por causa do controle de peças e de softwares. Negociações sobre um acordo de livre comércio e tecnologia entre a União Europeia e a Índia aceleraram rapidamente após anos de atraso. Isso em face, né, dessas bravatas e dessa política tarifária que deflagra a guerra comercial.
E aqui vem uma citação ao Brasil. A matéria do Times diz que o Brasil não apenas aumentou o comércio com a China, mas também está fazendo isso em moeda chinesa, desprezando ou deixando de lado o dólar, né? E a matéria termina dizendo que em vários países, como Polônia, Coreia do Sul, Austrália, discussões sobre como construir ou garantir armas nucleares para sua própria proteção agora são perspectivas comuns. E quero deixar aqui uma perguntinha para você responder na área de chat. Durante o governo Collor, o Brasil abriu mão definitivamente da perspectiva de construção de uma bomba nuclear. Você se lembra disso? O Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação, o que impede que o nosso país desenvolva armas nucleares. Mas agora a gente está vendo aí um reposicionamento geopolítico quebrando aquela ordem que nos levou até esse acordo. O que você acha de armas nucleares? Vocês acham que o Brasil deveria ter armas nucleares ou não? Eu não estou defendendo aqui absolutamente nenhuma posição beligerante, nada disso. Só quero saber o que você acha a respeito disso, tá bom? Porque parece que as armas nucleares são um argumento cada vez mais importante na condição desse cenário, inclusive, né, nas implicações diplomáticas, né, que se fazem para evitar o uso desse arsenal que vive assustando o mundo, né? Tem mais uma informação no Times, e eu vou voltar aqui para a página principal, que está também hoje em todos os jornais do mundo, como você vai ver daqui a pouco. O Trump agora, né, imbuído já da sua condição de rei do mundo, fala em um terceiro mandato. Ele não tem feito muito segredo a respeito da sua pretensão, mas ontem ele reiterou isso de uma forma muito assertiva, né? E a reportagem, a capa do New York Times traz aqui informação de que o Trump diz que não está brincando sobre buscar um terceiro mandato, desafiando a Constituição americana. Em um comentário abrangente à NBC, né, a rede de TV, o presidente Trump disse que muitas pessoas queriam que ele cumprisse um terceiro mandato e prometeu impor tarifas a rivais globais. Aqui eu quero só lembrar para você o seguinte, a Constituição americana tem uma das suas emendas, a Constituição americana ela é muito sintética, ela é muito enxuta, mas ela tem uma emenda que se chama Emenda FDR, a 22ª emenda. Essa segunda emenda foi feita para limitar os poderes dos presidentes americanos a partir de uma experiência vivida ao longo da história pós-Grande Depressão, pós-Primeira Guerra Mundial, que fez com que Franklin Delano Roosevelt permanecesse por 4 mandatos sucessivos na cadeira de presidente dos Estados Unidos. Em 1940, porque isso termina em 1945, essa sequência de mandatos do Roosevelt termina em 1945. Em 1947, o Congresso americano se juntou e redigiu essa 22ª emenda, que depois ela foi reafirmada em 1951 e proibiu terminantemente qualquer presidente americano de ter mais de 10 anos de mandato ou de ter um terceiro mandato. E proíbe também vice-presidentes, como foi o caso aqui, por exemplo, do Geraldo Alckmin, do governo do Estado de São Paulo, que vice-presidentes que assumam o mandato de algum outro presidente possam governar por mais de 10 anos nos Estados Unidos. Ou seja, não pode ter mais de 2 mandatos lá. E o Trump agora, né, ao cabo do seu segundo mês de governo, já está falando aí em se tornar uma espécie de imperador contra o imperativo de uma emenda muito atual e vigorosa da Constituição americana. Se vai conseguir ou não é outra história, mas o fato a anotar é que os Estados Unidos parecem cada dia mais uma anocracia clássica, ou seja, quase uma ditadura, né? Uma democracia meio mambembe que tolera demais atentados contra aquilo que a sua própria Constituição protege, né? É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, lembrando aqui, Trump tem uma ambição, essa ambição é vedada pela Constituição, mas como ele não está nem aí para a Constituição, nem para sentença de juiz, para nada disso, ele está dizendo aqui que está falando sério sobre um terceiro mandato, assim como diz que fala sério sobre ocupar a Groenlândia, ou retomar o Canal do Panamá, ou impor a países aliados políticas que são do seu arbítrio, né, da sua soberania. Bom, prosseguindo aqui, vamos ver o que é que fala o jornal o Washington Post. O Washington Post, que é outro grande jornal americano, é talvez o último reduto ainda do pensamento liberal traduzido
pelos democratas lá nos Estados Unidos, né? O que ele fala? Olha, sem oferecer detalhes, Navarro afirma que as novas tarifas de Trump arrecadariam mais de 6 trilhões de dólares. O que significa isso? A principal promessa de Trump foi a de reduzir impostos nos Estados Unidos, mas com a imposição dessas tarifas, que serão pagas pelo consumidor ao Tesouro americano, espera-se que a arrecadação chegue a 6 trilhões de dólares, ou seja, é um brutal aumento da carga tributária que será paga, que será honrada pelo consumidor americano. Por quê? Porque esses preços serão, os preços majorados pelas tarifas serão repassados, obviamente, para o consumidor americano. Então, a matéria diz o seguinte, olha, que enquanto os investidores se preparam para novas tarifas abrangentes nesta semana, o assessor da Casa Branca, Peter Navarro, mencionou um valor que, segundo especialistas, quase certamente representaria o maior aumento de impostos em tempos de paz na história moderna nos Estados Unidos, né? E o jornal também faz aqui uma observação que, olha aqui, olha, eu vou mostrar para você aqui o destaque porque está pequenininho, que o Trump tem se queixado das tarifas estrangeiras. Aqui, com relação ao caso brasileiro, ele cita o etanol, né, por exemplo, que tem uma sobretaxa aqui muito maior do que eles cobram lá nos Estados Unidos, mas eles se esquecem que isso também acontece lá, porque os Estados Unidos, que são pretensamente um país ultraliberal, economia aberta e tudo mais, usam e abusam desse tipo de instrumento para proteger a sua economia, ou seja, eles praticam lá sobretaxas também, que agora o presidente americano faz de conta que não conhece, que finge que se esquece delas, né? Bom, vamos seguir aqui. Nós temos repercussão dessa história em vários jornais. Olha, está aqui no Estadão, né, sobre a história do terceiro mandato. Está aqui, olha, Trump diz que não está brincando quando fala sobre o terceiro mandato presidencial. E diz aqui a matéria que, olha, o republicano afirmou que tem os melhores números nos últimos 100 anos, se comparado a presidentes americanos que também foram do Partido Republicano. Segundo Trump, a popularidade dele fez com que ele cogite concorrer novamente à presidência da República. Gente, passaram 2 meses que o cara está lá, ele entrou dia 20 de janeiro, né, para esse segundo mandato, e já está se sentindo assim o rei do mundo, né? E sobre essa história dos números dele, da popularidade, obviamente que isso é mentira. A popularidade dele é declinante, mas o mundo de Nárnia, onde vive Trump, onde vive a extrema-direita mundial, isso pouco importa. Pode tirar da tela para mim, Alex, por favor? Eu só quero lembrar aqui para vocês que outros presidentes... Tira da tela, Alex. Isso, obrigado. Que outros presidentes americanos que tiveram muita popularidade ao final de seus mandatos jamais cogitaram passar por cima da 22ª emenda. Eu anotei aqui alguns nomes, olha, Ronald Reagan tinha números melhores que tem Trump hoje, Bill Clinton, George W. Bush, né, Barack Obama, todos esses tinham uma popularidade gigantesca ao final do segundo mandato, nenhum deles jamais questionou se deveria ou não deveria, de repente, tentar aí a aventura de burlar a Constituição, a vedação constitucional e tentar um terceiro mandato, né? Vamos agora ver do outro lado do mundo, na Europa. Eu vou começar aqui com o jornal francês Le Monde, que é o principal jornal da França. Está aí na sua tela para você a edição do jornal francês. O principal destaque é este aqui, olha. É a condenação de Marine Le Pen. Ela foi considerada culpada e sentenciada à inelegibilidade imediata, mas a duração do período de inelegibilidade está ainda por ser definida, né? Vou ler aqui para vocês o lead da chamada, diz o seguinte, ó, a deputada de extrema-direita que pode pegar até 5 anos de inelegibilidade deixa o tribunal antes mesmo que as sentenças fossem proferidas. 8 eurodeputados e 12 assistentes foram considerados culpados no caso dos assistentes pelo Parlamento Europeu. Então, é o seguinte, a extrema-direita francesa com isso sofre um revés muito grande, né, de um personagem central. A Marine Le Pen é tão importante, por exemplo, na França, quanto é o Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Ela é um símbolo da extrema-direita que vai pelas mesmas vias de Bolsonaro, por conta de escândalos aí com má gestão de fundos públicos, para uma condição de candidato inelegível, o que faz com que o mundo respire um pouco aliviado, né? Vamos ver agora o The Guardian lá na Inglaterra. Qual é a manchete principal do Guardian? Já vou botar na tela aqui para vocês. Está aqui, olha, pode botar, por favor, Alex, a manchete do The Guardian.
Rússia supostamente inicia negociações sobre metais das terras raras da Ucrânia, né, com os Estados Unidos. E aí há um momento de grande irritação na relação do Trump com o Putin. Por quê? Porque o Putin se meteu a fazer exigências que não estavam no plano defendido por Trump para a pacificação desse conflito. Entre elas está a deposição do atual presidente do Volodymyr Zelensky, né? Então é a isso que se refere o jornalão inglês, né? Olha, e aqui outros destaques. Olha, a Rússia diz que as negociações sobre metais de terras raras com os Estados Unidos já começaram. Esse aqui é um assunto que interessa aos Estados Unidos e a chamada da matéria diz que Washington e Moscou já iniciaram as discussões sobre esses metais das terras raras da Rússia, disse o chefe do Fundo Soberano da Rússia. E ele afirmou o seguinte: os metais de terras raras são uma área importante de cooperação. E é claro, iniciamos discussões sobre vários metais de terras raras e projetos na Rússia, disse ele ao jornal russo Pro-Kremlin Izvestia. Sobre isso aqui, nós estamos vendo aqui... Opa, vou perder aqui a minha bateria. Vou pedir a ajuda aqui do pessoal da nossa técnica para rever aqui a ligação do computador na régua. Por favor, gente, senão eu vou ficar sem bateria aqui. Aliás, eu mesmo vou arrumar. Vocês vão me dar um segundinho aqui, porque a tomada do meu notebook saiu e eu não consigo trabalhar sem esse notebook funcionando. Então, para afastar o risco, está aqui. Beleza, muito obrigado, Alex. Já está tudo resolvido aqui. Bom, o que está acontecendo? Na semana passada, na sexta-feira, eu mostrei para vocês que o governo americano havia tomado anunciado uma medida de imposto sobre taxas para os carros fabricados fora dos Estados Unidos e vendidos em território americano, que implicava, né, a imposição de uma sobretaxa gigante. Essa sobretaxa vai entrar em vigor a partir do dia 2 próximo, depois de amanhã, né? E passa a vigorar para todo o planeta. Mas além da sobretaxa sobre o preço dos carros, também vai vigorar a partir de 3 de maio uma sobretaxa sobre autopeças. Isso complica todo o jogo da indústria automobilística americana. Por quê? Porque hoje as peças que são muitas vezes usadas, inclusive para montar carros dos Estados Unidos, elas são produzidas fora das fronteiras. E muitas vezes o jornal The New York Times mostrou na semana passada que um mesmo insumo pode atravessar a fronteira várias vezes. Por exemplo, o alumínio que vai compor ligas da suspensão de um carro. A mineração é feita no Canadá, a composição dos blocos desse metal também é feita lá. Aí esses blocos de metal são enviados para o México, onde são forjadas as peças e depois elas voltam ao Canadá para que a suspensão seja montada e aí sim são encaminhadas aos Estados Unidos para que seja feita a montagem do veículo. Então, o trânsito entre fronteiras vai fazer com que haja uma tributação muitas vezes sobre o mesmo produto, né? Não está explicado ainda como é que os americanos vão enfrentar o aumento de preço decorrente dessa movimentação entre fronteiras sempre sendo tarifadas. E no final disso tudo, não é difícil a gente perceber que a imposição de uma medida tão draconiana assim, ela beneficia só uma única empresa. Essa empresa chama Tesla, é a empresa do Elon Musk. Por quê? Porque a Tesla é a única montadora americana que monta todos os seus carros em 2 fábricas em território americano. E ela produz nos Estados Unidos também quase todas as peças que integram esses veículos. O índice de nacionalização é de 87,5%. Todas as outras montadoras que se reestruturaram em 2017 por conta de um acordo de livre comércio feito entre Trump, né, pelos Estados Unidos, com os presidentes do Canadá e o Canadá não tem presidente, é primeiro-ministro. O primeiro-ministro do Canadá e o presidente do México, em 2017, eles assinaram um acordo em que haveria livre circulação dessas peças entre fronteiras, que o Trump simplesmente esqueceu agora. Ele assinou lá para trás e ele acabou na marra com esse acordo. E esse movimento todo ele não tem o sentido apenas de fomentar uma guerra global e de aquecer o mercado de trabalho americano, não. Ele tem por objetivo, claro, fazer com que as ações da Tesla saiam do buraco em que se enfiaram a partir do momento em que o dono da marca resolveu se meter em escaramuças globais, aí defendendo, né, plataformas neonazistas, participando de convenções neonazistas, fazendo seguirreio. Com isso, o Elon Musk acabou contaminando a própria marca de carros, a Tesla, que perdeu
demais, perdeu, alguns mercados da Europa caíram quase 70%, as vendas desabaram, mas desabaram numa velocidade vertiginosa, né? Vendas nos Estados Unidos também estão complicadas, porque o consumidor americano que é consciente, que não aceita a ideologização promovida pelo governo Trump, eles também passaram a boicotar os carros da marca. Não só pararam de comprar, começaram a fazer boicote em frente às fábricas e alguns mais exaltados passaram até a colocar fogo, né, nos veículos da Tesla. Então, isso tudo fez com que as ações baixassem muito. Estima-se que o Trump tenha perdido cerca de 700 milhões de dólares num primeiro momento, e aí as ações da Tesla, de repente, se valorizaram de um dia para o outro, na semana passada, por causa do anúncio do Trump de que as empresas que exportam peças, que importam peças ou que importam carros prontos para venda no território americano seriam sobretaxadas em 25%. E agora tem essa história das terras raras, né? As terras raras importam muito para quem? Para a indústria de produtos de tecnologia, para a indústria bélica e para a indústria aeroespacial. Por quê? Essas terras raras servem para fazer componentes eletrônicos e ligas resistentes, como, por exemplo, as que vão nas pontas dos foguetes do Elon Musk, né? Enfim, é o exemplo pronto e acabado de um país em que o presidente da República coloca o Estado para defender interesses privados. Aqui no Brasil, isso daria cadeia, não aconteceria isso. E aí a gente muitas vezes olha para eles e fala, não, mas lá é o primeiro mundo. Só que é um primeiro mundo que tem tanta coisa de terceiro mundo que a gente fica até estupefato. Por exemplo, lá não existe o crime de advocacia administrativa. A gente viu o que o Trump fez. O Trump transformou a Casa Branca numa espécie de salão do automóvel lá para um desfile de carros da Tesla e ainda comprou um carro do Elon Musk, disse que pagou tabela cheia. Para quê? Para promover o uso desses veículos. No Brasil, se eu não me engano, o artigo 351 do Código Penal proíbe qualquer autoridade de fazer ações em benefício de marcas ou produtos privados, tá? De marcas ou produtos privados. Bom, nós estamos aqui ainda no Jornal da França. Eu vou passar agora para o Jornal Espanhol, o maior jornal em língua espanhola do mundo, que é o jornal El País. A principal manchete dele é alusiva à guerra comercial de Trump. O El País diz aqui na primeira página, na internet, também na sua edição impressa. Donald Trump finaliza a maior salva de tiros na sua guerra comercial com o mundo em alerta. A rodada de tarifas que o presidente dos Estados Unidos planeja anunciar ou impor em 2 de abril afetará duramente a economia global. Vale a pena a gente dar uma olhada nesse artigo aqui, porque ele fala sobre problemas que dizem respeito, inclusive, à nossa economia, né? Então, já traduzido aqui para o português, para que você possa acompanhar a leitura da página junto comigo, o que diz a matéria? The Big One é o termo usado para descrever o terremoto catastrófico que pode ocorrer na Califórnia. The Big One é também como Donald Trump fala sobre a sua rodada de tarifas, quer dizer, anunciando isso como um terremoto, né? Não lerei mais porque eu não tenho a assinatura do jornal El País, tá bom? Depois, se você quiser, você põe na internet, você pode encontrar esse assunto aberto. E o assunto também repercute em jornalões aqui do Brasil. No Valor Econômico de hoje, o jornal sobre economia, está aí a matéria, Trump diz que as tarifas recíprocas atingirão todos os países. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem, domingo, que as tarifas recíprocas previstas para serem anunciadas na quarta-feira, no dia 2 de abril, atingirão todos os países e não apenas um grupo entre 10 e 15 países com superávites comerciais maiores com os americanos. A bordo do Air Force One, o avião presidencial, Trump prometeu um plano tarifário massivo na quarta-feira e ele chama isso aqui, eufemisticamente, de Dia da Libertação. É curioso como eles têm, né, um bordão forte assim para cada situação que criam. Ele já impôs tarifas sobre alumínio, aço e automóveis, juntamente com tarifas aumentadas sobre todos os produtos que vêm da China. Vamos começar com todos os países, disse ele aos jornalistas a bordo do avião presidencial americano. A equipe de Trump, segundo o Valor, vinha falando ultimamente em taxar pesadamente um grupo apelidado de os 15 sujos. O que seriam os 15 sujos? Seriam os 15% de países com os maiores superávites comerciais frente aos Estados Unidos.
Trump vê tarifas como uma forma de proteger a economia doméstica da concorrência global injusta, mas o que se teme é que o tiro saia pela culatra, prejudicando os próprios interesses americanos. Trump quer criar um conjunto de tarifas recíprocas contra as nações que cobram taxas sobre exportações dos Estados Unidos, prometendo igualar as tarifas desses países. E em fevereiro, ele assinou um memorando que instruiu as autoridades comerciais dos Estados Unidos a irem a cada um dos países, país por país, para montar uma lista de contramedidas personalizadas. Agora, cabe ressaltar o seguinte, o próprio discurso de Trump, que é sempre um discurso muito agressivo, né? Ele coloca sempre o pior dos cenários aqui, para quê? Para forçar uma condição de negociação. Algumas vezes ela acontece, outras vezes ela não acontece. O fato é que muito do que é anunciado acaba não sendo aplicado. E isso vira motivo de chacota. Só que o peso e a importância dessas medidas são tão importantes que não dá para desprezar isso como se fosse um maluco qualquer fazendo ameaças para o mundo, né? A gente sabe que o Trump, embora não rasgue dinheiro, ele não tem nenhum apreço, principalmente por outros que não estão ali na periferia, né, do pequeno círculo de interesses que ele representa. Então não se sabe se vai acontecer ou não essas tarifas, em que medida elas serão aplicadas, mas até agora não há nenhum tipo de contramedida no horizonte. A relação da diplomacia com o governo americano é uma relação ainda muito difusa, não está acontecendo essa negociação. É aquela história de negociar com uma arma na cabeça, né? O sujeito chega para você, bota o revólver na sua testa e fala assim, olha, vamos negociar o seu celular? É isso que o Trump está fazendo com o mundo. Então vamos ver até quarta-feira o que é que acontece. Em princípio, a abrangência dessas medidas será mesmo uma abrangência global. No bojo dela, como eu falei antes, tem medidas que dão a dimensão do interesse estrito, né, dos aliados de Trump em suas relações de interesse, por exemplo, as relações da Tesla com as terras raras da Ucrânia, ou as relações da Tesla com essa sobretaxa para se impor, né, e para conseguir mitigar a quebra, a perda do seu valor patrimonial no mercado de ações. Tudo isso pesa muito no discurso de Trump. Então vamos esperar na quarta-feira se vai mesmo vigorar, como vai vigorar, quais serão as salvaguardas aqui e principalmente qual será a reação dos países, né? Preciso lembrar que na semana passada o Lula disse lá na viagem que está fazendo, ele disse que o Brasil vai retaliar, ou seja, o Brasil vai impor sobretaxa também. Mas até agora o governo brasileiro não demonstrou na prática nenhuma disposição para fazer isso. Precisamos aguardar para saber o que é que vai acontecer. E com relação à repercussão interna dessa história toda, das tarifas, por quê? Porque o primeiro reflexo se dará dentro dos Estados Unidos, você não tenha dúvida. Assim que o carro montado pela GM no México, por exemplo, passar a custar 25% mais caro, a GM vai repassar isso para o consumidor, porque é impossível suportar uma tarifa dessas, né? A indústria não tem essa margem de lucro para poder encobrir essa sobretaxa que o Trump vai decretar. E aí, sabe o que está acontecendo lá do lado do governo americano? O Trump está falando, não estou nem aí, quer ver só? Vou botar na página aí para você, está aqui uma matéria do Valor Econômico. Trump diz não se importar nem um pouco se os preços dos veículos subirem nos Estados Unidos. As pessoas vão começar a comprar carros feitos nos Estados Unidos, diz o presidente, ou seja, vão começar a comprar carros da Tesla, né? Porque todas as empresas, no geral, fabricam no exterior 55% dos veículos que vendem nos Estados Unidos. A exceção a isso, tem duas exceções. Uma é a Ford. A Ford fabrica 80% do que vende lá nos Estados Unidos e por isso ela está menos sujeita aos efeitos dessa sobretaxa. Embora todas as montadoras virão a pagar, com certeza, mais pela matéria-prima que é o aço, que é o alumínio, né? Porque aí há sobretaxa sobre todo mundo. Então isso impacta também a produção dos veículos, já que esses minerais são a base da planilha de custos das montadoras. Bom, vamos lá. Vamos ler o que diz aqui a notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não se importaria nem um pouco se as montadoras de automóveis aumentarem os preços devidos às novas tarifas de 25% que ele impôs sobre veículos e partes não fabricadas no país.
Em entrevista à rede NBC News no sábado, Trump repetiu pelo menos 3 vezes que não se importaria com isso. Por quê? Porque as pessoas vão começar a comprar carros feitos nos Estados Unidos. Questionado se teria alertado executivos da indústria automobilística quanto à taxação iminente, Trump disse que nunca fez isso e que a sua mensagem a essas empresas é: parabéns, se você fabricar seu carro nos Estados Unidos, ganhará muito dinheiro. Se não fizer isso, provavelmente terá que vir para os Estados Unidos, porque se fizer seu carro nos Estados Unidos, não há tarifa. O que é uma falácia, como eu já falei, porque ele decretou sobre a taxa sobre a matéria-prima, né? Sobre o aço e sobre o alumínio. Isso pode até não impactar em 25%, porque tem um peso menor sobre o conjunto da produção desses veículos. Mas, com certeza, o consumidor americano será bastante impactado por essa loucura da guerra comercial movida por Trump contra as montadoras. Prossegue aqui a reportagem dizendo que o presidente americano disse também que as tarifas seriam permanentes. Absolutamente, elas serão permanentes. Claro, o mundo vem roubando os Estados Unidos nos últimos 40 anos. Tudo que estamos fazendo é ser justos e, francamente, estou sendo muito generoso. Imagina, Trump planeja ainda anunciar tarifas de reciprocidade sobre importações de países variados no dia 2 de abril. Esse dia que ele chama de Dia da Libertação. E sobre essas taxas, o presidente afirmou que consideraria negociar apenas se as pessoas estiverem dispostas a dar algo de grande valor. Quer dizer, é a tática do embusteiro, né? Quer trocar uma suposta desvantagem comercial. Agora, vamos falar sério. Os países menores têm demandas menores. É claro que um país, por exemplo, vamos pegar aqui o caso, sei lá, do Uruguai. Tem 4 milhões de pessoas que vivem lá, né? Na relação com os Estados Unidos, o Uruguai precisa de muito menos coisa do que os Estados Unidos com seus 320 milhões poderosíssimos de moradores precisam do Uruguai. Então, nessa relação entre fornecedores e consumidores, óbvio que sempre vai haver uma hipotética desvantagem dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Uruguai compra muito menos dos Estados Unidos do que os Estados Unidos poderiam comprar do Uruguai para satisfazer as suas necessidades. É uma questão de escala. Então, assim, o Trump faz um discurso falacioso sobre isso para justificar essa tarifa. A próxima coisa que a gente precisa considerar, e parece que eles não estão considerando, apesar dos alertas dos economistas e dos analistas políticos, é que os Estados Unidos têm hoje uma situação de pleno emprego. O desemprego lá está na casa de 3,9% apenas. E aí fica a dúvida sobre aonde essa economia manufatureira pretendida pelo Trump vai encontrar mão de obra, já que existe uma relação aberta de hostilidade, por exemplo, com relação aos imigrantes, e não mais apenas contra os indocumentados, né, que fornecem boa parte da força de trabalho da base da pirâmide nos Estados Unidos. Mas há também uma implicância que está afastando dos Estados Unidos, inclusive quem tem acesso a ele. Por exemplo, cientistas que vão em missão de trabalho aos Estados Unidos, empresários que não querem passar pelo vexame da deportação e até mesmo portadores de uma autorização legal de residência, como, por exemplo, os green cards, né, que têm sido hostilizados de maneira aberta sob o argumento de que eles estão lá como hóspedes dos Estados Unidos e que o anfitrião tem todo o direito de vetar que a sua permanência continue, caso ela não interesse a interesses legitimamente americanos, que hoje são representados pela vontade desse sujeito chamado Donald Trump, que assim que vê a menor ameaça no horizonte, manda deportar, manda prender, manda expatriar para El Salvador, né? Bom, olha só, ainda no âmbito da guerra tarifária do Trump, tem questões que são afetas à relação geopolítica dos Estados Unidos com a Europa e principalmente com a Rússia, que tem sido até aqui historicamente o outro polo ao qual os Estados Unidos se opõem, e agora o debate está em torno da questão da guerra da Ucrânia e dos interesses americanos em solo russo ou em solo ucraniano. Mas as últimas manifestações do Putin fizeram com que o Trump ameaçasse mais uma vez impor tarifas ao petróleo russo, e tarifas altíssimas, né?
no caso, por exemplo, de uma recusa do Putin em aceitar as condições para uma trégua, para um cessar-fogo, para o fim das hostilidades em território ucraniano. Os Estados Unidos imporão tarifas secundárias de 25% a 50% sobre todo o setor petrolífero da Rússia, caso o presidente russo Vladimir Putin continue exigindo mais concessões para firmar uma trégua com a Ucrânia, disse ontem o presidente americano Donald Trump em entrevista à NBC. Ele falou que estava chateado com a proposta do Putin de se instalar um governo de transição antes de um cessar-fogo mediado por Washington. Trump disse que planejava falar com Putin essa semana para expressar a sua irritação com a atitude de Moscou de pôr em dúvida a credibilidade e a liderança do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Se a Rússia e eu não conseguirmos um acordo para parar o derramamento de sangue na Ucrânia, e se eu achar que foi culpa da Rússia, aplicarei tarifas secundárias sobre todo o petróleo que sai da Rússia, disse Trump no seu tom sempre imperial, né? Então, quer dizer, ele quer simplesmente tomar conta de todo o ambiente em que ocorrem essas negociações. Virou necessariamente o dono do mundo. Vamos falar agora sobre o Brasil, gente. Como eu falei para vocês aqui, nós temos uma efeméride hoje acontecendo. Hoje é dia da gente lembrar com tristeza, para que a gente não se esqueça, para que as pessoas revivifiquem na sua memória o absurdo que foi a ditadura militar implantada a partir do dia 31 de março, 1º de abril de 1964, né? E essa é uma data que sempre criou polêmica quando chega, mas o governo Lula abusa do silêncio em relação, né, assim, é só a falta de coragem mesmo de condenar aquilo que aconteceu em 1964, que até hoje gera ecos. Nós temos, a propósito disso, algumas matérias na imprensa hoje. Uma delas é essa que você vai ver na sua tela aí do UOL, aliás, de Lula, e aqui nós não estamos falando do pessoal da direita nem nada. Nós estamos falando de gente que apoia Lula, que quer ver esse governo, que enxerga esse governo como a melhor, a única alternativa ao Brasil, gente que desfruta, né, do poder e que, ao mesmo tempo, não abre mão de criticar isso que eu chamo de covardia reiterada do governo Lula, porque já há 2 anos não se quer falar sobre 1964, como se isso não tivesse a menor importância, né? Como se não tivesse a menor importância. Os milhares de desaparecidos, 210 deles ainda, hoje, não se sabe o que foi feito dos corpos deles. É uma vergonha, num ano em que o Brasil ganha o Oscar com um filme denunciando as arbitrariedades, as mortes, né? E a ocultação dos cadáveres dos inimigos do regime, nesse ano o Lula não quer falar de 1964, né? E aqui aparece a foto de um homem que pode ser que seja um dos artífices desse silêncio todo, né? O ministro Zé Múcio, que muita gente, eu entre essas pessoas, não entende a razão da longevidade desse sujeito no governo. Vamos lá ver o que diz a reportagem do UOL e também da Folha de São Paulo. O governo Lula e as Forças Armadas vão ignorar o aniversário do golpe de 64 no próximo dia 31 de março, que é hoje. É hoje. A orientação, segundo apurou o Estadão, é tratar da data como um outro dia qualquer. A decisão tem sido alvo de críticas de aliados de Lula, que consideram esse silêncio constrangedor, especialmente após o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar réu por uma tentativa de golpe. A ordem do dia, alusiva a 31 de março, feita pelas Forças Armadas, deixou de existir desde os primeiros anos da década de 10, ainda nos primeiros mandatos do Lula, né? O Ministério da Defesa só retomou a leitura do documento seguindo ordens do então presidente Bolsonaro em 2019, mas aí não era mais para condenar, era para comemorar mesmo o que aconteceu em 1964. O jornal que está se batendo sobre esse assunto é o Estadão, por isso o UOL cita o Estadão como fonte aqui o tempo todo. Como mostrou o Estadão em 2023, primeiro ano do governo Lula, a decisão de Bolsonaro foi extinta. Essa prática já havia sido interrompida durante o governo Fernando Henrique Cardoso, portanto é um problema que remonta a um passado já bastante distante, né? Mas, e aqui é que vem o problema, desde o início do atual governo, que foi marcado por atos golpistas, como por exemplo os do 8 de janeiro, Lula optou por evitar qualquer menção à data, dado o momento de ânimos acirrados
entre o Planalto e os militares. A decisão é defendida, sobretudo, pelo ministro da Defesa, José Múcio, que, em meio às acusações sobre o envolvimento das Forças Armadas na tentativa de golpe, se tornou a principal voz em defesa da instituição dentro do governo. Múcio é considerado um dos principais responsáveis pela distensão entre os comandantes e Lula. Em entrevista ao Roda Viva no início do ano, ele afirmou que o país deve aos militares o fato de não ter sofrido o golpe de 8 de janeiro, declaração criticada por correligionários do presidente Lula, que argumentaram sobre uma possível participação das Forças Armadas nos ataques em Brasília. Parece que não há dúvida disso, né? A atuação desse ministro, aliás, a gente tem criticado aqui desde sempre, uma atuação vergonhosa, falando que o golpe está para ser provado, né? O golpe de 8 de janeiro, que as pessoas que faziam piquete nas portas dos quartéis eram pessoas boníssimas, por exemplo, até parentes dele, né? Alguma tia, sobrinho, sei lá, né? Acampado nas portas dos quartéis. E aí o José Múcio, essa voz das cavernas, né? Essa entidade que vem lá do passado remoto, de repente se apresenta aí como sendo o homem que dita ao Lula o que o governo brasileiro deve fazer em face de um fato histórico. A gente não está falando de uma versão da história, a gente está falando sobre um fato histórico, né? O governo brasileiro, a partir da apuração muito tardia do que aconteceu a partir de 1964, o governo brasileiro afirma que houve tortura, que houve morte, passou a reconhecer, pediu até desculpa pelos crimes cometidos pela ditadura e agora não tem a coragem de relembrar esse fato nefasto da nossa história, né? Aqui a matéria do UOL diz o seguinte: para lembrar das atrocidades, da censura e violência do período, integrantes do PT participarão de 2 atos públicos em repúdio ao golpe de 64. Uma manifestação na Avenida Paulista no domingo e o encontro na PUC de São Paulo, organizado pelo Grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados, né? Hoje, segunda-feira. A universidade, que foi invadida por policiais durante a ditadura, recebe o evento que também tem como um dos motes a oposição à anistia dos responsáveis pela depredação da sede dos 3 poderes. Entre os presentes na PUC estarão Marco Aurélio Carvalho, organizador do evento, figuras da velha guarda do PT como Zé Dirceu, Zé Genuíno, né, que foi assessor do Ministério da Defesa. Olha, gente, é lamentável que isso esteja acontecendo, sabe? É muito triste um país que não tem estofo moral, estatura moral para condenar uma atrocidade, né, um conjunto de atrocidades que durante mais de 20 anos maculou a vida brasileira, deportou para o exterior muita gente, né, que exilou, que além disso torturou, como torturou e matou Rubens Paiva, Vladimir Herzog e tantos outros, e que agora não haja coragem no governo para condenar essas atrocidades todas. Vamos agora para uma parte do noticiário, que é a atualização aqui sobre a questão do asilo político que seria solicitado por Eduardo Bolsonaro ao governo dos Estados Unidos. Vocês acham que é fácil chegar lá nos Estados Unidos e falar: não, eu sou perseguido no meu país e aí vim para cá, quero viver aqui a salvo da perseguição do governo brasileiro? Vocês acham que é fácil fazer isso? A Malu Gaspar, no jornal o Globo, explica que não é fácil, tá? Então está aqui uma matéria assinada por ela dizendo o que o Eduardo Bolsonaro terá de esclarecer ao governo dos Estados Unidos caso venha solicitar mesmo asilo político. Diz aqui o intertítulo da matéria que, próximo da família Trump, o deputado licenciado admite abertamente a hipótese de solicitar proteção em solo americano. Caso solicite o asilo político, hipótese que já admitiu publicamente, Eduardo Bananinha terá de fornecer uma série de informações ao Departamento de Segurança Nacional americano, entre elas justificativas que embasem a tese da perseguição política no Brasil e o histórico criminal dos familiares dele, incluindo o pai, o ex-presidente Bolsonaro, que, como se sabe, ainda não foi condenado, mas já está denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Ele, que viajou para os Estados Unidos no dia 27 de fevereiro com visto de turista, diz ter consultado advogados da área da imigração para avaliar as alternativas. Próximo do presidente Trump e da família presidencial, avisou a Casa Branca de Trump sobre a decisão de permanecer no país e admitiu em entrevista à CNN que considera pedir asilo. Outra opção seria um visto de trabalho. Só que aí
aí vai ter que trabalhar, né? Aí vai ter que arranjar um emprego lá nos Estados Unidos para explicar ao governo americano que ele não se confunde com os outros que ele deplora, né, os indocumentados. Aliás, a situação que ele está muito próximo, se não conseguir o asilo, logo, logo ele chega nessa situação. Ao longo de 6 meses ele tem que sair dos Estados Unidos. Ele está lá desde de janeiro, então em julho deste ano, ele, se não conseguir o asilo e não conseguir uma autorização especial de permanência ou de trabalho lá, ele está frito porque ele vira mais um indocumentado. Pode cair nas garras do ICE aí do Trump, né? Para formalizar o pedido, como qualquer outro cidadão estrangeiro interessado em se asilar no país, o deputado terá que preencher um formulário de 12 páginas elaborado pela Divisão de Cidadania e Imigração do Departamento de Segurança Nacional. O documento solicita informações minuciosas sobre o requerente, vai ter que informar os dados pessoais seus aqui no Brasil, estado civil, endereço nos Estados Unidos do Brasil, línguas, fluência, raça, religião e tudo mais. Sua esposa e filha, e até o histórico acadêmico e profissional, bem como referências aos seus parentes, entre outras coisas. Todo aquele processo de humilhação por que passa um brasileiro quando entra nos Estados Unidos vai ter que passar o Eduardo Bolsonaro com um pouco mais de detalhes fornecidos à imigração para justificar seu pedido de asilo. Agora, aí fica a dúvida, né? Como é que ele vai provar para o governo dos Estados Unidos que está sendo perseguido aqui no Brasil? Porque não há um processo contra ele. O passaporte que ele temia ser apreendido foi liberado antes que ele tomasse a decisão covarde de fugir para se estabelecer lá nos Estados Unidos. Então nós teremos muitos desdobramentos. Eu pessoalmente acho, obviamente, que ele não se mudou para os Estados Unidos à toa. Ele está lá para preparar a chegada do pai, né? Vamos agora voltar aqui ao noticiário. Olha, anistia do Bolsonaro, que é o que está em questão, né? O Lula falou bastante sobre isso nos últimos dias e falou durante essa viagem também. Lá no Vietnã, eu vou botar aqui, já está na tela para você, no Vietnã o Lula comentou os pedidos de anistia para Bolsonaro. Ele não está querendo nem se defender, lembrou o presidente aqui, né, rememorando o fato inquestionável que a gente viu acontecer nos últimos dias, de que os advogados sequer tentaram negar a acusação de que havia um golpe em curso, um golpe em andamento. Ninguém se lembrou de negar isso na apresentação perante o Supremo Tribunal Federal, né? Todas as questões ficaram nas preliminares ou na tentativa de atribuir responsabilidade por esse golpe a terceiros. Foi o que se viu lá em Brasília durante o julgamento da admissibilidade. É o que deve se repetir mais ou menos ao longo dos próximos meses no julgamento do mérito desse problema. A matéria do Brasil de Fato fala que o presidente Lula comentou no sábado, no Vietnã, pedidos de anistia de Bolsonaro e parlamentares da oposição. Ao ser questionado se havia pautado o tema com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Rodrigo Pacheco, Lula afirmou que o tema da anistia não é urgente. Não é urgente. Aqui o presidente do Senado há muito tempo já que não é o Rodrigo Pacheco, né? Está errado aqui no Brasil de Fato. É o Alcolumbre. Eu tenho a certeza de que a anistia não é um tema principal para ninguém, a não ser para quem está se culpabilizando, afirmou o presidente. Ele disse também que evitou tratar do assunto com parlamentares convidados, né, porque os dois presidentes viajam com ele, e que voltará ao tema com eles apenas quando estiver no Brasil. Acredite se quiser. Lula voltou a criticar o movimento da oposição pela anistia e disse que Bolsonaro não quer nem se defender. Disse ele aqui, declaração entre aspas, é impressionante que os advogados do cidadão que está pedindo anistia digam para ele que primeiro eles vão absolver o cidadão, que se absolver não tem anistia. Mas eles já estão tratando como se ele fosse culpado. Ele não está querendo nem se defender, porque ele sabe no subconsciente dele que ele fez todas as bobagens de que está sendo acusado. Então é isso, o Lula dizendo aqui, o que é verdade, aliás, né, que o Bolsonaro se esqueceu de dizer, por intermédio de seus advogados, que não houve tentativa de golpe de Estado. Ele tem se limitado a questões periféricas desse assunto, né, no afã de se livrar de uma cana brava que pode chegar aí a mais de 40 anos de prisão. Gente, olha, por enquanto era isso. Eu vou dizer para vocês, ontem nós tivemos aqui um evento super legal, que foi essa aula que você está vendo aqui embaixo. Olha, vou até pedir para o Alex colocar nessa câmera aqui, porque está aqui. A gente tem mostrado isso para vocês ao longo da última semana.
Esse é um programa muito interessante que o Eduardo Moreira concebeu, porque mais do que nunca hoje, né, a gente precisa, em meio a esse ambiente de crise, de insegurança econômica e tudo mais, essa guerra comercial do Trump, muitas vezes a gente precisa, para orientar a nossa vida profissional, os nossos negócios, de muita calma, de uma capacidade incrível de superação, de uma resiliência muito grande, e é disso que trata essa empreitada que começou ontem aqui no ICL com uma aula gratuita com o Mark Allen. E o replay dessa aula está liberado, você pode assistir. Eu lembro sempre que esses eventos não são eventos abertos, porque precisa de um ingresso. E como é que você faz para conseguir o ingresso se por acaso não conseguiu assistir ontem e tiver interesse em assistir hoje? Entra aqui, olha, despertaicl.com.br, aponta o seu telefone para aquele QR Code que está ali, você vai cair neste link aqui, e aí você deixa lá o seu e-mail e a gente dá para você um ingresso para você participar dessa aula magna que está em replay aqui, gratuito, no ICL. Eu repito que não é uma promoção só para membros, é para todo mundo. Então, se você está aí estressado, atarefado, está sendo contido, né, pelas circunstâncias econômicas ou pelo ambiente emocional que cerca esses dias tão tumultuados que a gente está vivendo, dá uma olhadinha lá, tá? Veja só essa palestra do Mark Allen, mediada pelo Eduardo Moreira, e entenda qual é o projeto do ICL, tá? Despertaicl.com.br, e com isso eu encerro a minha parte nesta manhã. Você fica agora com o N1 e eu encontro você aqui 7 da manhã de amanhã. Tchau, gente. Obrigado para vocês. Boa semana. Fala, galera! A gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível.